Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus vamos estender nossos horizontes, quer dizer, vamos começar a estudar funções de várias variáveis. Então, gente, simbora, né? Bom, primeiro, vamos começar a ampliar as dimensões, né? Até agora a gente tinha trabalhado com o quê? Funções reais, quer dizer, a reta real, né? Para o próprio conjunto dos números reais, quer dizer, também a reta real. Por isso que as funções são chamadas de RR. Então agora vamos estender um pouco as dimensões, que é a linha, né, a reta é dimensão 1, para mais dimensões. E para isso vamos colocar n e m, que pertencem aos números inteiros, né, positivos. E para ver então uma ideia mais geral, então vamos falar o seguinte: uma função que vamos colocar f, aqui uma linha de x', é uma função de Rn de navio para Rm de mamãe, desse jeito, como sendo que o x pertence a Rn de navio e vai me dar um valor Rm de mamãe, né? E dependendo dos valores n e m, vamos classificar ainda. Por exemplo, para n igual a 1 e m igual a 1, quer dizer, de 1 a 1 de RR, é aquelas conhecidas funções, né, que a gente tinha trabalhado, né? F de x, que pertence aos reais. E x também é um elemento real. Bom, essas são aquelas que a gente trabalhou, onde a gente definiu limites, com isso derivadas e integrais, que tá, no fundo, as derivadas e as integrais são limites, né? Bom, e os gráficos e todas essas coisinhas que até agora a gente tinha visto, né? Porém, se n é maior do que 1 e m continua sendo 1, quer dizer, este conjunto de chegada ainda continua sendo reais, porém aqui já não vai ser mais 1, pode ser 2, 3, tem que ser maior do que 1, está falando, né? Vai ser R2, R3, se R2 nós temos o plano euclidiano, né? Se é R3 temos o espaço euclidiano, se é R4 chamamos um espaço também euclidiano, mas chamamos um espaço de 4 dimensões. R5 e vai por diante, né? Aí surge a pergunta, né? Mas espera aí, a gente viu na física, né? Movimento unidimensional, movimento no plano, movimento no espaço R3, mas não vimos no espaço R4. Bom, o fato de vocês não terem visto não quer dizer que não exista. Aliás, a própria física, a relatividade especial, fala que nós moramos sim num mundo de 4 dimensões, onde 3 são as conhecidas e a quarta dimensão seria o tempo, que tem o mesmo papel que o próprio espaço, né? Quer dizer, se x ou y ou z a gente pode medir em metros, o tempo também pode ser medido em metros. Só que aí temos a velocidade da luz como constante que vai transformar, né, umas unidades. Que a gente costuma transformar, usar, né, não transformar, usar o tempo, medir em horas, segundos, né? Mas nós podemos medir em quilômetros, metros, bom, depende do que a gente escolhe, né? Mas tudo bem. A mais ainda, só para ir fechando uma coisinha aqui, né? A teoria de cordas fala que a gente mora em um espaço de 26 dimensões, tudo bem. O pessoal pode falar, mas as supercordas reduzem para 10 dimensões já, que já está bem melhor, né? Tá bom. Mas continuemos. Então, neste caso, as funções se chamam campos escalares, ou também conhecidas como funções escalares. E denotamos com φ de x barra, onde x barra é um elemento de Rn de navio, n maior do que 1. E o resultado me dá um número real. Pronto, né? Certo. E o que acontece agora se n é igual a 1, porém m é maior do que 1? Interessante, né? Temos todas essas combinações, com certeza, né? Bom, nesse caso, as funções são vetoriais de variável escalar, porque aqui é um valor real só, que a pessoa costuma chamar como t, um parâmetro, e colocamos um f barra aqui para denotar que f seria um vetor, né? E esse f vetor pertence a Rm de mamãe.
Obviamente, também temos o caso mais geral. Quando n quanto m, os dois são maiores do que 1. Sendo assim, as funções se chamam funções vetoriais de variável vetorial. E a gente denota com f barra, x barra, que pertence, claro, a Rm de mamãe. E o x pertence a R, x barra pertence a R, n de navio. Bom, esta seria a forma de classificar as funções no geral, né? Nós já conhecemos isto de aqui e agora vamos estender, né? Como aqui estamos numa matéria de cálculo, então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar aplicar os conceitos. O que foi que a gente estudou no cálculo? Uma das primeiras coisas é o limite, né? Então vamos ter que fazer isto, tá certo? Mas antes vamos dar uma definição do que é uma função escalar. Tá. Então, temos aqui um A que pertence a um espaço E sub n. Então, uma região do espaço euclidiano é n, que você tem n componentes, né? E x pertence a n, mas como vetor. Observem, aqui temos um elemento e x barra seria um vetor. x1, x2, até xn. Vetor de n. Então, se é assim, a função definida de A, que pertence a n, e me dá um valor escalar, então essa se chama uma função escalar de variável vetorial. A gente já tinha definido mais ou menos isso, só que aqui é uma extensão, porque nós tínhamos definido para R. E aqui está definido por um espaço euclidiano, no geral. E surge a pergunta, mas que diacho é um espaço euclidiano? Seja por isso não. Vamos definir então o que é um espaço euclidiano, né? Temos aqui então dois elementos com n componentes, tá certo? Quaisquer de um espaço é n. Não sabemos, né? Ainda esse espaço é n. Só que sim, é possível definir entre esses quaisquer dois elementos, tá? Eu posso pegar quaisquer dois elementos. Se neles eu posso definir esta função, que é uma função escalar, é um valor, é um número real. Que é que coisa? É a raiz quadrada do somatório. O que vai fazer? Pega o x1 com y1 e soma com x2 com y multiplicado com x2, com y2. E soma com x3 multiplicado com y3. E aí vai mais até a última componente, né? xn multiplicado com yn, e tira a raiz desse somatório. Se eu posso definir isso entre quaisquer dois elementos, então diremos que que o En é um espaço euclidiano de dimensão n. Em particular, o espaço Rn é euclidiano. Pronto. Então, essa definição é mais geral. E para o caso que a gente sempre está usando, vale também, que é o espaço Rn, né? Certinho, gente. Continuemos então com o nosso trabalho. Então, é aqui, né? Trabalharemos daqui em diante com o espaço euclidiano de Rn. Que em Rn nós sempre temos essa função. Aliás, essa função é chamada a distância. É uma função positiva definida, porque é a raiz quadrada positiva, né? E a raiz quadrada sempre é positiva. Pronto. E agora sim, vamos naquilo que a gente tem que falar, né? Temos que falar sim. Por quê? Porque o limite é a base. Tem gente que fala, mas fazer de novo. Mas temos que falar. Se a gente não entende bem o limite, e às vezes o pessoal passa muito superficialmente as definições de limite e só manda um monte de exercícios sobre o limite, né? Quando o mais importante são os conceitos. Então, sobretudo a definição do limite. Fala que agora se eu tenho um A que pertence a Rn e temos essa função escalar, já sabemos o que é uma função escalar, né? De Rn para R, então definimos o limite, como seria uma extensão da definição, né? O limite quando x barra tende a A barra da função f de x barra é igual a L é um número real,
Se somente se para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que zero menor, na definição só aparece aqui o valor absoluto, né? Aqui vai aparecer a norma do vetor, como um espaço euclidiano, esse está relacionado, se está bem definido, se está relacionado com a distância, né? Entre as pontinhas dos vetores, tá? Mas essa seria a norma do vetor diferença. X barra menos A barra, isso tem que ser menor que delta, então aqui sim temos valor absoluto normal, porque essa função, apesar de ter uma variável vetorial, ela é um número, é um escalar. Menos L que escalar, então temos que isto é menor do que epsilon. Então, essa é a nossa definição do limite da função escalar f de x barra igual a L, né? Quando x barra tende a o valor A barra. Pronto. E a pessoa sempre fala, né? Mas por que tanta formalidade? A gente já falou. Isto é a nossa base. Com o limite a gente constrói a derivada e com o limite a gente constrói a integral. Então temos que ter uma boa base. Continuemos então trabalhando a nossa base. Isso mesmo, né? Primeira coisa, o limite como um operador linear. Esta proposição é fundamental, porque me permite trabalhar com uma mais soltura as questões do limite. Às vezes o pessoal só dá isso como uma propriedade, não prova e manda fazer exercícios, quando é importante entender, né, o que está por trás. E uma vez que você entende o que está por trás, você entende o que está fazendo. Senão você simplesmente vai trabalhar, não vai saber de onde vem e fica um vazio. Às vezes, nas pessoas que são altamente críticas, um vazio existencial de que de acho eu estou fazendo? Mesmo sem perceberem, eles sabem que algo não está certo. E elas estão certas, né? Porque se não entendem de onde vem, muito menos sabem para onde vão. Mas tudo bem. Está falando se eu tenho dois limites, de para f é L, para g é M. Então, a combinação linear de esses, onde alfa e beta são números reais, não são funções, é simplesmente esse alfa sai, o limite aplica em f, mais agora o beta sai e o limite aplica em g. Essa combinação aqui. Bom, como é uma proposição, temos que provar ela. Nada. Provar, né? Bom, as definições têm que ser satisfeitas. Então, em particular, eu pego a parte do epsilon, a parte final da definição, né? Para f tenho isto, e eu chamo aqui L, porque o limite é L. E para g tenho isto, e eu chamo epsilon m, porque aqui o limite é m. De mamãe. Multiplicando por módulo de alfa, esse daqui, e por módulo de beta, esse daqui, membro a membro, tenho isso aqui, né? E eu posso multiplicar sim, porque apesar de ser uma desigualdade, o módulo de alfa é uma quantidade positiva definida e o módulo de beta também. Então posso multiplicar aqui, não altera a desigualdade. Isto é fundamental para evitar cair nos erros, né? Sempre que trabalho com desigualdades. Bom, gente, somando as desigualdades, eu vou somar membro a membro. Esta com esta daqui. Pronto. Tenho isso daqui. Vou chamar essa equação 1. Às vezes eu costumo falar equação porquinho, né? Mas desta vez a nossa secretária não soube como fazer aqui no LaTeX o símbolo do porquinho, né? Aliás, que agora o Palmeiras campeão e está cheio de porcões, né? A pessoa está muito contente que ganhou na Libertadores, acho. Tá bom, mas tudo bem, continuemos. Que eu tenho aqui? Isto, peguem sua folha de rascunho e guardem aí, salvem aí e num cantinho, tá? Porque vamos usar e chamemos essa de equação número 1. Pronto. Continuemos aqui. Por outro lado, eu sei que esta diferença eu posso escrever como isto. Que eu fiz, na verdade, né? Esse daqui passou para aqui, com sinal negativo, está aqui. Tudo que esse daqui. E esse daqui ficou jeito aqui, e esse está com sinal negativo, está aqui. E agrupei. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu vou precisar de isto. Isto é o que, se eu consigo determinar que tudo isto é menor que um epsilon dado positivo, então a definição do limite que eu quero provar está cumprida, né? Está satisfeita. Que o limite de tudo isto vai ser este valor. Pronto. Se eu conseguir provar. Mas, ao reescrever
essa parte de aqui, eu tenho esse termo e esse termo. Chamemos isso mentalmente de A e esse mentalmente de B. Eu tenho um módulo de A mais B. Isto vai ser menor ou igual pela desigualdade triangular de Schwartz, ou alguns chamam de Cauchy-Schwartz, vai ser menor que o módulo de A mais um módulo de B. Então, o módulo de isto daqui, né? Então, da desigualdade triangular, olha, aqui nossa secretária tinha feito, né? Chamou de A aqui. A secretária é bruxa mesmo. Não, tô brincando. Ela é quase crentona. Não é tão crentona quanto irmãozinha, né? Tá bom. Mas já tinha chamado isto de A, e isto também chamou de B, tá aqui, né? E isso fala a desigualdade triangular de Schwartz. Bom. Usando nela neste caso, vou ter que tudo isto, ou se eu quero isto de aqui, né, vai ser menor do que esse módulo mais esse módulo. Já estou vendo que isto e isto. Então, eu vou chamar que tudo isto inicial vai ser menor do que tudo isto, porque isto é menor que isto, que é igual a isto, que é igual a isto. Então, esse daqui é menor do que esse daqui. Pronto, tá aqui, gente. Tá aqui certinho. Bom, gente, chamemos a equação 2. Escrevam embaixo, na sua folha de rascunho, da outra equação. Escrevam aí. Bom, já estão vendo, né? Comparando 1 e 2. Eu posso chegar nisto, né? Porque não tinha esse valor, então vai ser menor que isto, vendo as pontinhas, já posso ver que este que eu quero é menor que esse alfa com epsilon mais beta epsilon m. Pronto. Agora vem a jogada final. Qual que é? Bom, enxergar que isto já é positivo definido. Claro, módulo positivo, epsilon positivo. Módulo positivo, epsilon positivo. Então, eu posso chamar isto de um outro número positivo. Em particular, chamando isto de epsilon. Que eu tenho? A condição de existência do limite. De esse limite, né? Pronto, que isto, que está aqui, né? Isto menos isto, em módulo, é menor que um epsilon que eu chamei. Então, isso prova aquilo que a gente queria, né? Queríamos chegar nisto. Certo. Essa é a demonstração da proposição que o limite é um operador linear. Excelente. 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 Bom, outra proposição. Do produto de funções. Mas temos que fazer, gente. Não tem jeito, né? Chamemos novamente esse limite de L, esse limite de M, e nós temos que provar que o limite de um produto é o produto dos limites. Né? Aqui seria L, esse limite, produto com esse limite. Uau, que coisa, hein? Que coisa. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Bom, vamos. E como que a gente prova? Bom, eu poderia falar, vai, se virem agora, né? Mas sempre tem a dica, use a definição. Mas já vi o rosto da nossa secretária com o rosto de maisona, né? E ela está certa em certo sentido, né? Falando mais, ela já nos olhinhos fala, né? Provar assim de uma forma abstrata, com definições, não é tão fácil, o pessoal não está acostumado, então dá uma empurradinha. Pronto, primeiro da definição, a empurradona, né? Observemos que temos isto de aqui. Não é nem definição, não. Vamos ver outra forma, tá? Observamos isso daqui, certo? Então, com isto, eu posso ou não posso? Observem, eu fico com aquele limite aqui, porque a gente sabe, né? Limite é uma constante, própria constante, né? Não tem nem x, vai dar a mesma coisa, ou mesmo aqui. Mas se eu passo isto para aqui, vai ficar esse lado zero. E como o limite é um operador linear, vai ficar, então, limite quando x tende a A abre de f de x, f menos L igual a zero. O mesmo aqui. Da definição dos limites. Também temos isto. Certo? Pronto. E da linearidade dos limites é aquilo que a gente vai fazer agora. Que já falou, né?
que já falamos. Isto vem da definição, claro, f de x menos que epsilon. Eu chamei mesmo epsilon daqui, mas poderia ter chamado epsilon L, epsilon M também. E depois no final observar que eu posso construir epsilon positivo geral. Tá. Mas, gente, agora o que a gente vai fazer aqui? Com isso daqui? Aliás, por que a gente aplicou a linearidade? Porque passamos esse limite aqui e o limite de uma soma. Podemos escrever todo como limite. Nesse caso, o limite de uma diferença, né? E aqui também. Bom, e agora? Como temos isto, multiplicando ambos os membros, teríamos isto com e quadrado, né? Se aqui fosse epsilon L e epsilon M, aqui teria epsilon L vezes epsilon M, não tem problema, mas eu já percebo que isso também vai ser positivo, né? Mas aqui, ao multiplicar estes membros, vamos tentar ver além do evidente. Como assim? Pegamos nossa espada dos Thundercats. É por isso que a secretária já tinha colocado essas linhas, né? Porque essa parte dessa demonstração precisa uma visão além do alcance. Bom, vamos chamar tudo isto de uma certa função t, digamos, t, né? T de x barra. Tá, posso chamar, claro, aqui depende de x barra, aqui também depende de x barra, então o produto depende de x barra. Chamemos toda uma função de t de x barra. Então teria t de x barra, né? E isso daqui, chamando esse produto, teria que t de x barra menos 0. A gente poderia ter escrito esse 0 vermelho, né? Para salientar que aqui está a espada do Thundercat, né? Igual a E asterisco, que seria esse daqui, né? Epsilon ao quadrado. Né? Mas é verdade, porque isto é t de x barra, é módulo. E o menos 0 não altera, né? Mas essa aqui é a visão além do alcance. Por quê? Se eu enxergo de aqui, eu vou ver que isto não é mais que coisa. Não está me falando mais do que o limite, quando x tende a xa, de x barra a, quando x barra tende a x barra a, de t de x barra é igual a esse valor, que é 0. Verdade, né? Verdade verdadeira. Pronto. Com isto fica bem mais fácil. Como assim? Bom, sendo que esse limite é igual a 0. Coloquemos seu valor. Tudo isto tem que ser igual a 0. Mas ainda, que tal se a gente agora estende? Aqui temos um produto, dois termos, outro produto, né? Dois termos. Então, façamos esse produto usando a propriedade distributiva. Que esse multiplica com esse passa para aqui, esse já foi, então agora vem esse, vai com esse, e esse vai com esse. E vejam que dá, né? Aliás, isso se já está no seu alcance, até a secretária fez um sinalzinho positivo. Muito bem, secretária, quer dizer que está sim a seu alcance. Então façam esse produto aí, gente. Tá? Estendam e vejam que dá. Mais ainda, depois de fazer esse produto, que está tudo dentro do limite, como o limite é um operador linear, tentem aplicar o limite àquela proposição que a gente provou. Não foi à toa que a gente provou essa proposição. Então vejamos, pela propriedade distributiva, façam agora já. Sua folha de rascunho, já. Okidoki. Então, voltando. Isto. Esse produto não é mais do que isso. Então, o limite de isto seria o limite de isto, pela própria linear. Mas M é uma constante, então pode sair limite disto. Aqui ele é também constante, limite disto, limite constante. Dá para aplicar, né, a proposição de linearidade. Então, sendo assim como a linearidade é válida, podemos escrever como? Tudo isso, né? Foi bastante grande, mas, bom, a gente aplicou, né, aquilo primeiro que falou. Mas ainda, quanto que vale esse limite? L. Aqui, quanto que vale esse limite? M. Aqui teríamos LM negativo e aqui temos LM, porque esse limite vale LM positivo. Cancela, cancela, né? Aqui já está. Então ficou. Tudo isso, o limite sabe que vale 0, pela construção que a gente fez.
E agora chegamos nesta igualdade. Bom, se temos essa igualdade, então só passar isto para outro canto. E agora, sim, chegamos finalmente ao que queríamos provar. Legal, excelente, né? Então, o limite de um produto é o produto dos limites, certo? Muito bom. Vou definir aqui a continuidade. Mas, sim, claro que sim. É simples, né? Nós temos aqui um A barra que pertence a uma região, né, do Rn, e o campo escalar definido também nessa região A de Rn, né, e dá um R porque é um campo escalar. Então fala que para todo A barra que está nessa região se satisfaz essa condição, esse limite existe. Mais ainda, fala que para todo A também se cumpre que esse limite é igual a f de A, quer dizer, o limite quando x barra tende a A barra é igual a f de A barra. Então, aí diremos que a função escalar f de x barra é contínua em toda a região A. Muito excelente. Excelente mesmo. Excelente. Pronto. Já trabalhamos, sim, trabalhamos bastante, não? Nós que vimos, classificamos primeiro o que é um campo escalar, lembram? O que é uma função vetorial de variável escalar, as funções vetoriais de variável vetorial. Em particular, começamos a trabalhar com campo escalar. Também vimos o que era um espaço euclidiano, né? Tá? Mas também começamos a estudar os limites, né? Duas proposições fundamentais importantes. Quais que são? A linearidade e do produto, né? E também definimos o que é a continuidade de um campo escalar. A continuidade não é mais que em todos os elementos da região, o limite, quando x tende a da função f de x barra, é igual a f de A barra, né? Para todos os elementos. Bom, então, gente, shalom. Se for vontade do nosso bom Deus, a gente se vê na aula que vem. Litaot lekulam.